Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a semana do investidor iniciante. O tema da live de hoje é, inclusive deixa eu colocar na tela aqui para você, a oportunidade de controlar suas finanças e viver em plenitude. E a 10ª tática de enriquecimento do rei Salomão é: controle seus desejos. Por que será, né? Que nós temos que controlar os nossos desejos. E hoje nós vamos ter um grande aprendizado em aprender em controlar as finanças e em aprender em controlar os nossos desejos. E eu digo isso porque existem algumas lições de Salomão que nos ensinam que a preguiça, a procrastinação, a falta de controle de desejo resultam em pobreza material e pobreza espiritual também, no sentido genérico da palavra. Então, dito isso, eu vou ler um trecho de Provérbios que foi escrito por volta de 3.000 anos atrás e que narra a importância de controlar as finanças, controlar os desejos. Olha só, isso é muito importante, gente. E controlar os prazeres. Foi escrito há 3.000 anos atrás e, infelizmente, a humanidade ainda, ou pelo menos uma boa parte da humanidade, ainda não aprendeu. 3.000 anos não, né? 3.000 anos. Será que já deu tempo de aprender? Então vamos aprender aqui. Vou colocar na tela, então, para você. Ele começa dizendo assim, e está em Provérbios, né? Esse aprendizado: ama o vinho e a boa comida, nunca ficará rico. Observe que a sabedoria de Salomão, ela é taxativa, né? Não tem meio termo. Quem ama, vou colocar na tela de novo essa última parte, seja o prazer sexual, o prazer por poder, o prazer por dinheiro. Então, segundo a sabedoria de Salomão, se você ama os prazeres, você passará necessidade. Às vezes o prazer pela alimentação, pela comida, né? Então ele ensina que a gente tem que aprender a controlar os nossos prazeres. Até porque o ter, o poder e o prazer, essa é uma opinião minha, são três pontos cruciais que nós devemos viver sim em nossa vida, devemos ter um certo poder na medida certa, na medida correta, na situação correta, e devemos sim ter prazer. Porém, quando você ama mais o ter, o poder e o prazer, segundo o aprendizado de Salomão, você vai passar necessidade. Ele é taxativo. Então temos que ter muito cuidado com isso para controlar nossas finanças e, afunilando um pouquinho o conteúdo até agora, para controlar os nossos prazeres. A minha pergunta para você nesse momento é: por que será que nós temos que controlar as nossas finanças? Você já parou para observar que a gente tem um desejo de consumir, um desejo às vezes de gastar, um desejo de... Parece que é tão gostoso, né? A gente comprar talvez uma roupa nova, a gente passear, a gente fazer tanta coisa. Só que quando a gente acaba gastando, a gente acaba não controlando as nossas finanças. Por quê? Porque a gente está deixando o prazer de adquirir, o prazer de ter, né? Eu falei ainda há pouco do ter, do poder e do prazer. Então o prazer de ter, você está unindo duas coisas, estão acima do controle. E quando a gente fala de controlar os desejos, a gente vai para a leitura que está lá em Provérbios 21, de 15 a 17. E ele fala que quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. E ele fala também que quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Olha só, observe que Salomão, ele é taxativo, né? Não tem meio termo. Aquele que se afasta do bom senso está caminhando para a morte. E a terceira passagem aqui, que é bastante importante: quem ama os prazeres, observe que está destacado com letra branca, passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico.
Então nós temos que cuidar com os prazeres, temos que cuidar com o ter, com o poder e com o prazer. Michael, eu nunca posso ter nada, eu nunca posso ter nenhum poder, eu nunca posso sentir prazer? Pode, é claro que pode, mas quem ama mais o prazer, né? Então quem ama os prazeres acima do controle, isto é, a sabedoria de Salomão diz que você tem que controlar o prazer, passará necessidade. E pode ser o prazer no sentido de desejo sexual, pode ser o prazer no sentido de alimentação, de comer demais, pode ser o prazer no sentido de querer ganhar dinheiro demais, ou pode ser o prazer de querer gastar, porque gastar também parece ser uma coisa boa, né? Então nós temos que controlar esses prazeres. E no momento que travou, eu lembro que eu estava falando para você, não sei se você chegou a me ouvir, mas eu estava falando que a minha pergunta para você nesse momento então foram 3 perguntas, vou tentar reformular elas, bastante parecidas com o que eu acabei de falar, que foi: por que nós temos que controlar as nossas finanças? Que esse é o tema da aula de hoje, a oportunidade de controlar suas finanças e viver em plenitude, né? Então por que a gente tem que controlar as nossas finanças? Qual que é a necessidade disso? Essa é a minha pergunta para você me responder, para você refletir. E o que significa viver em plenitude? O que é pleno para você? Será que é ser trilionário, ser bilionário, ser milionário? Será que é ter muito dinheiro? Ou será que é começar a controlar as finanças? Isso já faz parte, né? E a gente começar a viver com um pouco mais de tranquilidade, isto é, um pouco mais de plenitude. E a terceira pergunta é: por que o prazer pode nos levar a nós não conseguirmos enriquecer? Eu, Michael Lima, entendo que uma das características do investidor, sobretudo do bom investidor, é saber controlar, né? Dominar é saber controlar as suas finanças. Não basta só querer investir. Como é que eu invisto na bolsa de valores? Como é que eu ganho dinheiro? Calma, é um passo a passo. Por isso que lá no método Começar a Investir, eu começo falando como que você deve fazer a sua organização financeira. Aprendeu aqui, aí você vai para o próximo passo do método. Então eu entendo que um bom investidor, ele deve saber como dominar, como controlar as suas finanças. E, gente, controlar as finanças não significa que você não deve nunca gastar dinheiro, tá? Não significa que você deve ser um mão de vaca. Aqui em Santa Catarina as pessoas falam, mão de vaca, né? Que seria mão fechada. Não sei como é que vocês chamam na região de vocês. Aliás, de qual região, de qual estado ou de qual local que vocês falam, né? Aqui em Santa Catarina existe um termo, acho que até um termo no Brasil, talvez, mão de vaca. O Michael é mão de vaca. Eu ouvi isso muitas e muitas vezes. E agora eu vou falar para você que eu não sou mão de vaca. Porque existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que é mão de vaca, uma pessoa que controla as suas finanças e uma pessoa que é um investidor. Aliás, eu vou colocar no quadro branco isso, porque isso é importante para você. Eu demorei para conceituar, para entender isso na minha mente e para eu afastar esses pensamentos quando as pessoas falavam isso para mim. Então eu vou anotar no quadro branco esses 3 pontos e você vai se encaixar em um deles. Então é diferente, tá? Uma coisa é você ser um mão de vaca, mão de vaca é aquela pessoa que não quer gastar com nada. Não, eu não posso gastar dinheiro. Esse dinheiro eu não posso gastar. Só que você ser um mão de vaca é uma expressão engraçada, né? Você ser um mão de vaca não vai te levar a viver em plenitude. São coisas diferentes, né? Agora, você pode ser também um controlador das finanças. E aí você está em um outro nível. O mão de vaca é aquela pessoa que não quer gastar em nada. Por quê? Porque ele tem medo de gastar dinheiro. Ele tem medo de perder dinheiro, não é verdade? É diferente de uma pessoa que sabe controlar as suas finanças. E esse é um processo muito importante. Você tem que saber quanto que você gasta, você tem que controlar, isto é, quanto que você gasta e quanto que você ganha. De uma forma muito simples, é isso. E o terceiro ponto, aí sim
você se torna um investidor. Então são três coisas diferentes. Ou você é um mão de vaca, ou você é um controlador das finanças, ou você é um investidor, ou você é um gastador, né? Seria o pior dos cenários. Talvez até um gastador compulsivo, talvez. Poderia até ser. Aí vai depender, cada caso é um caso. Então ou você é um gastador, né? Você tem as finanças descontroladas, ou você é um mão de vaca, isto é, você não quer gastar dinheiro, mas você não tem ainda um objetivo de plenitude nos investimentos. Ou você é um controlador das finanças, e é nesse ponto que eu quero chegar hoje. A gente vai aprender como controlar as finanças nessa aula de hoje. Isso daqui não é um videozinho de YouTube. Como controlar as finanças? Não, você vai aprender. Se você aplicar tudo que eu falar hoje aqui, você vai sair dessa aula hoje controlando, ao menos dando o primeiro passo de como controlar as suas finanças. E aí sim, você acaba se tornando um investidor. E investidor é aquela pessoa que investe, eu sempre falo isso, tendo rentabilidade acima dos investimentos tradicionais e segurança. Não é para sair investindo de qualquer jeito, tá? Então esse que é o verdadeiro investidor. O investidor que consegue acumular riqueza, ou melhor, refazendo essa frase, o investidor que consegue acumular mais riqueza é o investidor que aprendeu a controlar as suas finanças. Então não é o descontrolado, como você viu ali, não é a pessoa que é mão de vaca. Ser mão de vaca não te leva a ser um investidor, não te leva a ter plenitude. Pode ser um processo de aprendizado, tá? E não é porque as pessoas te falam que você é uma mão de vaca que você é, né? Aí você que tem que entender qual que é o seu perfil de investimento nessa classificação que eu passei agora, que é o descontrolado financeiramente, o mão de vaca, a pessoa que tem as finanças controladas e o investidor. Isso foi uma forma bastante popular, bastante, enfim, simples de falar. Agora, tecnicamente falando, existem uma grande quantidade de pessoas que estão descontroladas financeiramente. Descontroladas. Infelizmente, é uma grande maioria das pessoas. Agora, se você subir um nível aqui na pirâmide, você pode estar com as finanças controladas. Isso é muito importante. Muito importante que você saiba fazer. Como que você vai fazer esse controle financeiro? E aí sim, você se torna um investidor. E você observa que está aqui no topo da pirâmide, porque é uma quantidade menor de pessoas que realmente sabem investir com qualidade, porque elas não passaram pelo estágio das finanças controladas. Deu para entender essa parte? Para ficar mais clara, gente, essa situação de controle financeiro, eu quero que você imagine uma situação. Então eu vou apresentar para vocês agora 3 personagens: o Carlos, a Maria e o José. O Carlos, ele é... Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é o Carlos. O Carlos é um jovem, a Maria já é uma pessoa, uma senhora de um pouco mais de idade, de aproximadamente 50 anos. O Carlos, ele tem aí 25, 30 anos. E o José, ele já está lá nos seus 35 anos. Então vou apresentar para você esses 3 personagens agora. E sempre lembrando também que é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho, para que não adianta você só curtir, é importante, dar o like se a aula está sendo importante. Eu preparei com muito carinho para você, mas é importante também você se inscrever no canal e ativar o sininho. Não basta se inscrever no canal se você não ativar o sino, porque daí o YouTube não lembra você, não manda um e-mail, não te avisa, né? Não sinaliza quando tem um conteúdo novo. E tudo que nós falamos aqui é um conteúdo educativo, é um conteúdo informativo, não é indicação de investimento. Agora sim, vou apresentar para você os personagens. Tá aí na tela, ó. A Dona Maria, né, o Sr. Carlos e o seu José. A Maria e o Carlos e o José, né? A Maria, o Carlos e o José, eles eram 3 amigos de infância. Eu tô contando essa história, gente, pra gente contextualizar, trazer isso pra nossa realidade e entender o que é controle financeiro, tá? Então o Carlos, né, que é o jovem ali, né? O Carlos, ele gastava dinheiro com os prazeres da vida, né? Resumindo, a Maria,
ela vivia economizando, depositando dinheiro na poupança do banco, né? E ela era uma pessoa bastante controlada, ela controlava suas entradas e também controlava as suas saídas de dinheiro. Mas também tinha o José. E o José, eu vou fazer um jabazinho aqui, ele tinha feito o treinamento, né? O método Começar a Investir do Michael Lima. Então o José sabia controlar as finanças, só que mais do que isso, né? Porque a gente tem uma hierarquia. Ele tinha as finanças controladas, mas ele era também um investidor. Basicamente, essas eram as diferenças aí dos três personagens. Gente, o Carlos, ele é um personagem muito comum. O Carlos é aquela pessoa que gastava o seu dinheiro com os prazeres da vida. Então, por exemplo, o Carlos, ele tinha um bom carro, né? Ele tinha um carro bacana, ele chegava lá com seus amigos, com sua família, e, o Carlos está bem e tal, né? Pô, carrão, né? Gente, isso é muito comum no Brasil. E fora do Brasil também, mas enfim, isso é muito comum entre nós, seres humanos, terráqueos, né? E o Carlos tinha um bom carro, o Carlos tinha um bom apartamento de 2 quartos, um apartamento financiado pela Caixa Federal, não é verdade? O Carlos eventualmente atrasava algumas dívidas. Aliás, isso é uma realidade do brasileiro, né? A gente acaba atrasando algumas dívidas e, inclusive, às vezes ele tinha que usar o limite, né? Que é o chamado cheque especial, que de especial não tem nada. A Maria, deixa eu colocar ela na tela mais uma vez para você lembrar dela, a senhorinha Maria, ela morava em um apartamento de 1 quarto, né? Morava no imóvel, um apartamento, numa cidade média de 1 quarto. E a Maria sempre tinha uma reservinha. A Maria sempre tinha lá uns 5, 10 mil reais guardados, né? Às vezes até chegava a 15, 20 mil reais. E a Maria pensava que isso se chamava reserva de emergência, porque ela ainda não tinha estudado sobre finanças. Então a Maria era uma pessoa mais controlada. Só que esses 5, 10, 15, 20 mil reais, a Maria guardava na poupança. Então guardava 5, 10... 20 mil reais, só que na poupança. E ela pensava que isso se chamava reserva de emergência. E não era, porque ela ainda não tinha estudado sobre finanças. A Maria, inclusive, ela nunca pensou que ela poderia fazer uma quantidade de investimentos e se aposentar com os investimentos. Ela ficou a vida inteira trabalhando, né, com registro na carteira. Ela era uma seletista, né? E ela ficou a vida inteira trabalhando, e até hoje ela ainda trabalha, esperando a tão sonhada aposentadoria do INSS, isto é, ela nunca pensou em se aposentar através dos investimentos. Mas o José, que é o nosso personagem que fez o curso aí do Começar a Investir de 0 a 100, ele aprendeu a ter controle financeiro, e aí você vai ver em qual desses cenários que você se encaixa, tá? Em qual nível você está e qual o próximo nível que você gostaria de chegar. O José, ele aprendeu a ter controle financeiro, e o José, ele ainda não tem o quantitativo financeiro todo para parar de trabalhar ainda, porque ele está construindo esse patrimônio. Ou seja, o José está investindo com foco no longo prazo. E o José, ele já convenceu a esposa dele a fazer o mesmo. O José aprendeu a investir através do treinamento e ele está também ensinando a sua esposa a fazer investimentos. O próximo passo que o José está planejando nesse momento é ele fazer uma renda extra através dos dividendos, isto é, das rentabilidades dos seus investimentos, de forma que daqui a alguns anos, talvez 2, talvez 5, talvez 8, 10 anos, ele não precise mais trabalhar para pagar as suas contas. Isso é algo que o José nunca imaginou. Ele sempre pensou que, olha, qual que é o normal? Eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Mas ele aprendeu que não. É possível fazer investimentos e com os dividendos começar a pagar uma continha de água, uma continha de luz, mais para frente um aluguel e mais para frente com o patrimônio. Ele está se planejando para isso, ele consegue pagar todas as suas contas. Então esse é o planejamento, esse é o plano financeiro do José. Dito esses 3 personagens, a Maria, o Carlos e o José, para pensar um pouquinho, começa a analisar como é que eu vou fazer para controlar os meus desejos. A gente viu que a gente tem que controlar os nossos desejos.
controlar os nossos prazeres. Então como é que eu vou fazer para controlar os meus desejos, principalmente o desejo de gastar dinheiro? Esse é um desejo danado, não é verdade? E dentro desse questionamento a gente faz outros subquestionamentos. Não sei se existe essa palavra, mas então é um questionamento macro. Como que eu vou controlar os meus desejos de gastar dinheiro? Porque a gente tem a impressão de que no capitalismo todo mundo fala compre, 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 né? Como é que eu vou controlar esse desejo de gastar dinheiro? Essa é a pergunta macro. E as subperguntas são, para complementar essa pergunta inicial, são as seguintes. Então, quatro subperguntas. Primeira subpergunta: será que a minha renda, será que aquilo que eu ganho hoje é suficiente para eu pagar os meus custos mensais? Eu falei que eram 4 perguntas, eu vou fazer 5, tá? E essas perguntas têm uma hierarquia. Então, primeiro, será que a minha renda é suficiente para pagar meus custos mensais? Ah, Michael, não é. Eu ganho 2 mil, eu tinha que ganhar 3 mil. Tá bom. Ah, Michael, eu ganho 5 mil, mas se eu ganhasse 10... tá. Então vamos para a segunda pergunta aqui na hierarquia. Será que eu posso reduzir algum custo financeiro que eu tenho hoje? Isso dói, né? Reduzir um custo financeiro dói. Sei lá, vou citar exemplos aqui, tá? O carro, não sei, tá? É só um exemplo. A manicure, é só um exemplo, tá, gente? Eu não quero que vocês deixem de ter prazer na vida. Mas, é o questionamento. Será que eu posso reduzir algum custo financeiro? Terceira pergunta. Eu já aprendi a importância de aprender É isso mesmo, Michael? Eu já aprendi... O meu cérebro, vai? Eu já aprendi a importância de aprender a cuidar do meu dinheiro e de investir. Opa, daí nós vamos para um próximo nível. Será que eu já aprendi a investir com qualidade? Ou a gente está aqui aprendendo? Então talvez você já esteja no terceiro nível. Agora o quarto nível dói também. O quarto nível das perguntas. Se o segundo nível dói, né? Eu perguntei, será que você já reduz? Será que você tem que reduzir algum custo financeiro? O quarto nível dói. O quarto nível das perguntas aqui é: quem que é o responsável pela minha situação financeira? Isso você pergunta para você, tá? Quem que é o responsável pela minha situação financeira? Então você começa a pensar: quem que é o responsável pela sua situação financeira? Ah, mas é que eu sou casado. Ah, mas é que eu tenho filho. Ah, mas é que... Será que o responsável não é você mesmo? Eu não deveria responder, né? Mas eu cheguei à conclusão, se eu for responder para mim, que o responsável pela minha vida financeira sou eu. Ah, mas o meu chefe não me promoveu. Para de colocar desculpinha nas outras pessoas. E a quinta pergunta aqui na hierarquia, das perguntas, das subperguntas do como é que eu vou fazer para controlar os meus desejos em gastar dinheiro, né? Quando que eu vou começar a fazer alguma coisa para começar a mudar? Quando é que a gente vai começar? Gente, se você gastar dinheiro e investir depois, nunca vai ser possível controlar as suas finanças. Salomão, ele ensina no livro, eu não sei se eu vou achar o livro, gente. Eu não preparei o livro, então volta aqui, Michael. Salomão nos ensina que você deve poupar 10%. E ele ensina também que você deve gastar no máximo 90% da sua... Trazendo para a nossa realidade, é gastar até 90% da sua renda líquida. O que é renda líquida? É tirando os empréstimos, Michael Lima? Não, é tirando as deduções legais. Deduções legais é INSS e imposto de renda. Ah, então se eu ganho 3 bruto, mas eu ganho 2 líquido, então você deve gastar no máximo 90%. E outra dica de Salomão, da sabedoria de Salomão, é: primeiro você deve investir, primeiro você deve poupar e depois você deve gastar, tá? Então o certo é você investir primeiro e gastar depois. E agora eu quero pegar num ponto que eu sei que muita gente, enfim, pela minha experiência, né, em conversar com as pessoas sobre finanças, em treinar pessoas,
Eu sei que muita gente está pensando o seguinte, mas Michael, eu ganho muito pouco, Michael. Eu ganho R$2.000 por mês. A média da remuneração, do salário do brasileiro é em torno de R$2.500. Né? Essa é a média. Então você pode ganhar menos ou você pode ganhar mais. Então você pode estar pensando talvez, mas Michael, eu ganho R$2.000 por mês. É muito pouco para eu investir. Então beleza. Então você ganha 2.000. 2.000 é um exemplo aqui, tá? Você pode ganhar mais ou pode ganhar menos. Então você acha que 2.000 é pouco? Então eu vou fazer os cálculos para ver o quanto que você consegue investir. E aí você vai ver a diferença, porque eu falei para você, quando eu falei dos 3 personagens, lembra do Carlos, da Maria e do José? Eu falei que a Maria investia na poupança. Então presta atenção que agora, se é o seu caso, que você ganha 2.000 ou mais ou menos, aí você faz de acordo com a sua realidade, a gente vai fazer os cálculos de como que você poderia, no caso de ganhando R$2.000, e a gente vai separar 10%, que seria R$200 por mês, vamos arredondar aqui para ficar mais fácil, né? Vamos imaginar que não tem as deduções legais, vamos arredondar para ficar mais fácil. E quanto que você conseguiria acumular de riqueza para investindo, né, com foco na acumulação de riqueza, por exemplo, para aposentadoria? Então vou colocar na tela e vou acreditar que não vai travar, tá? Porque eu acho que era isso que estava travando. Se travar, eu volto aqui e vou falando para vocês. Então, essa pessoa ganha aí R$200 por mês. Eu estou utilizando aqui a calculadora do cidadão, que é uma forma muito fácil de você fazer contas com juros compostos. Eu estou na opção aqui, ó, são várias opções aqui do ladinho, né? Se eu passar o mouse aqui em calculadora do cidadão, tem aplicação, financiamento, valor futuro, correção. A primeira opção aqui, ó, aplicação com depósitos regulares, né? Então, se você investir, por exemplo, por 30 anos, né? Uma taxa aí de 1,5%, por exemplo, e você vai depositar R$200 por mês. Só R$200 por mês. Isso não é muito. Mas, Michael, é possível ganhar 1,5% ao mês? É totalmente dentro da realidade, tá? É totalmente possível. Você tem ideia de qual que é o valor obtido no final? Então vamos clicar em calcular. Caraca, gente, olha esse número. Claro que eu já sabia dessa conta, né, gente? Eu tô fazendo cara de espanto aqui pra gente ver que investindo R$200 por mês da forma correta em 30 anos, né? E aí, claro, cada um vai fazer de acordo com a sua realidade, né? 1,5% ao mês é possível? É possível até mais, tá? Você teria um acumulado de R$2,8 milhões. Ou seja, R$2.865.057,83, investindo só R$200 por mês, com foco na acumulação de riqueza. Mas, Michael, será que... Eu vou voltar para mim aqui, porque eu não sei se está funcionando bem bacaninha. Parece que sim. Michael, será que eu consigo 1,5%? Consegue até mais. Mas vamos descer o nível? Vamos imaginar que você consegue 1% ao mês. Investindo, focado na acumulação de riqueza e focado, né, um tipo de investimento para aposentadoria, que inclusive eu ensino lá dentro do método Começar a Investir. Então vamos reduzir, ao invés de 1,5% para 1% para ver como é que ficaria aqui. Então vamos reduzir de 1,5% para 1% apenas. E aí esse valor aqui vai reduzir. Será que eu ainda conseguiria acumular riqueza investindo só R$200 por mês? Então eu vou clicar em calcular. Opa! R$705.982,75. Nada mal, não é verdade? Mais de R$700 mil investindo só R$200 por mês. Beleza? Agora, eu quero que você imagine o seguinte. Você imagina que essa pessoa aqui é o José. Então ele vai ganhar 1% ao mês, 1,5%, um pouco mais, um pouco menos. Agora imagina que esse investidor aqui é a Maria. E que ela fala, eu vou guardar R$200 por mês na poupança. Quanto que ela teria lá no final? Olha só a diferença. A poupança está rendendo em torno de 0,11, tá? 0,11. Calcular? Ué, claro que eu já sabia também, né? Eu estou fazendo isso propositalmente, né? R$88 mil. Caraca, gente, que diferença! Cadê meus 2 milhões? Onde é que tá meus 2 milhões? Quem está ganhando provavelmente é o banco, né? Que está pegando teu dinheiro lá na poupança e está investindo em algo. E ele vai fazer muito mais do que 2,8 milhões. Então deu para perceber a diferença e a importância de investir da forma correta e não investir somente na poupança?
dá uma diferença muito grande. Ao mesmo valor mensal, o mesmo tempo, e ao invés de 2,8 milhões de reais, investindo com segurança, com muita segurança, a Maria, no nosso exemplo hipotético, desculpe aqui, né, pelo nome, é só um exemplo, tá, gente? Ela conseguiu só 88 mil reais. Então a Maria tem que ter mais inteligência financeira nos seus investimentos. Gente, eu quero propor uma atividade aqui, tá? Você já viu a diferença já em questão de rentabilidade, o quanto que você perde investindo na poupança. Aquele último exemplo do 88 mil foi investindo na poupança. Eu quero propor uma atividade aqui. A gente vai fazer de uma forma bastante rápida e depois eu vou disponibilizar lá no Telegram, tá? Uma planilha do Excel, e você pode usar o Excel, eu vou disponibilizar a planilha lá, ou você pode imprimir, então eu vou dar a opção também de imprimir, né? Eu já fiz uma planilha e disponibilizei lá, mas a gente vai fazer mais uma. Vamos fazer juntos agora. Então você pode fazer no Excel, ou você pode imprimir e anotar. As duas melhores formas de controlar as suas finanças é anotando no Excel, vou fazer isso com você agora, vou te ensinar agora como que se faz, ou anotando no papel. E aí você vai pegar essa planilha, vai adaptar de acordo com a tua realidade e vai anotar, papel e caneta. Maico, existe um aplicativo para controle financeiro? Existem vários aplicativos. Eu não achei nenhum aplicativo bom, tá? Pelo menos os gratuitos. Eu não achei nenhum bom. Tem alguns legais até, mas ainda nenhum me convenceu. Se um dia tiver um aplicativo e falar, cara, esse aplicativo é bom, é bacana e é de graça, né? Ou se tiver que pagar, eu vou falar que tem que pagar. Mas assim, se for aplicativo gratuito é melhor ainda. Eu vou avisar vocês, mas eu não achei, tá? Não achei nada melhor do que papel e caneta ou o bom e velho Excel. Beleza, galera? Então, vou colocar a tela do Excel aqui para você. Então essa é a telinha do Excel. E a gente vai fazer um exercício simples aqui, tá? Vamos fazer uma planilha extremamente simples aqui de como que você poderia fazer o seu controle financeiro. Então você recebeu o seu salário, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeira coisa é investir. Ah, Michael, eu não faço isso, eu pago a conta de água. Primeira coisa é fazer os investimentos. Foi isso que a gente aprendeu com Salomão. Não é nem eu que estou dizendo, eu faço isso, né? A gente aprendeu com Salomão. Segunda coisa que eu tenho que fazer, Michael. Bom, no meu caso, tá? Aí vai no seu caso aí, tá? Eu separo o valor para educação financeira e para crescimento pessoal e profissional, enfim, tá? Isso no meu caso. Mas você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Ó, quando você dá 2 cliques aqui, pim, pim, ele adapta aqui o tamanho da célula, tá? Eu estou usando o Excel normal aqui, tá? Terceira coisa, aí você vai anotar os seus gastos conforme a sua realidade, tá? Eu vou imaginar algumas situações aqui, carro, filhos, tá? Eu anoto dessa forma, tá? Porque eu separo um valor para eles. Aluguel, opa, por que eu pulei uma linha? Eu não sei. Aluguel, né? Condomínio, que mais, gente? Mercado, alimentação, torrar. O que é torrar, gente? Isso aqui é muito interessante. Eu separo um valor todo mês que eu tenho que torrar. Eu tenho que gastar. Sim, é um valor que eu quero utilizar para eu aproveitar, para eu passear, para eu dar uma volta com a minha família, enfim. Então eu tenho uma lista na minha planilha financeira que se chama torrar. Então se eu ganhar 3 mil, por exemplo, então eu vou tirar 300 para eu torrar, tá? É uma coisa que eu faço. E estou trazendo aqui na planilha para você também. E aí, são vários gastos, tá? Vamos colocar mais 2 ou 3 aqui. Por exemplo, a energia elétrica, né? Por exemplo, presentes / roupas. Em algum momento a gente tem que comprar roupa, né? E assim, é um critério pessoal meu, né? Sim, se é meu é pessoal, obviamente, isso é redundante. Se eu comprei presente nesse mês, porque tinha aniversário, então eu deixo para comprar roupa no outro mês, tá? E aí você faz de acordo com a sua realidade. Internet, né? Beleza, pronto, tá feita a nossa planilha aqui, rápida, tá? Extremamente rápido, dos nossos gastos financeiros para a gente controlar melhor esses nossos custos. E aí, quanto é que você vai tirar para investimentos? Eu vou imaginar aí que você ganha, sei lá, 5 mil reais e vai tirar 10%. Então vai tirar 500 reais. Educação financeira, vamos tirar também 10%, também 500 reais. Carro. Não sei quanto é que gasta o carro, tá? R$1.000. Filhos. Eu tenho um filho. Vamos colocar R$1.000 também. Condomínio. Faço nem ideia, tá? Vamos colocar aqui 750. Na verdade, aqui seria aluguel. Então, vamos consertar aqui. Aluguel, R$1.500. Condomínio.
Ah, 750, né? Eu tinha imaginado. Mercado, 1.500, sei lá, né? Torrar, se eu ganho 5.000, então eu tô estipulando 10%. Energia elétrica, R$400. Presentes, roupas, isso eu vou colocar um valor de R$500, Michael. Internet celular, 350. Agora a gente vai fazer uma conta simples aqui, né? Eu vou colocar aqui total. E aí a gente faz assim, igual soma, abre parênteses, clica aqui e arrasta até aqui e dá um Enter. Opa! Olha o que aconteceu, R$8.500. Mas quanto que eu falei que eu ganhava? Eu falei que eu ganhava R$5.000, né, no nosso exemplo aqui. Então já está bem claro que eu estou gastando mais do que recebendo. Então aí você vai ter que começar a ver o que você vai fazer. Gente, o que eu vou fazer? Vou reduzir aqui o valor de carro, não posso gastar tanto. Filhos, preciso da ajuda de vocês também, né? Ou de você. Aluguel, não sei se eu posso mudar hoje, mas eu preciso mudar para um aluguel aqui de R$1.000, né? Eu não posso pagar um condomínio mais do que, sei lá, 300. E aí você vai trabalhando, né? Fazendo de acordo aí com a sua realidade. Vou reduzir o torrar. A energia elétrica tem que passar para 200. Presentes, roupas, eu vou passar aqui para 150. Gente, de algum lugar você tem que tirar. Internet celular, vou passar para R$100. Ainda não fechou a conta. Então é essa a conta que você tem que fazer. É extremamente importante você ter isso daqui, tá? Bater o olho aqui, opa, eu tenho certeza que há uma grande probabilidade de você estar gastando mais do que você ganha. E no nosso exemplo aqui, a nossa pessoa aqui ganha R$5.000. E aí você vai fazendo esse acerto. Beleza, galera? É uma planilha simples, mas de extremíssima importância. Se você não anotar os seus gastos, você não vai aprender a controlar suas finanças para viver com plenitude. Beleza, galera? Gente, agora que você já sabe, eu passei aqui uma aula bastante profunda, uma aula bastante séria. Então agora você já sabe vários conceitos de controlar as finanças. A gente viu os 3 tipos de pessoas. Vimos no começo da aula, apesar que travou um pouco, mas nós vimos a Salomão, como que ele nos ensina, né, a fazer o controle do prazer. Eu trouxe isso para a realidade do prazer de gastar, então a gente tem que fazer esse controle. A gente fez uma planilha rápida, simples, tá? E eu vou mandar lá no grupo do Telegram e você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Então agora você já sabe sim, pelo menos como que você começa a controlar as suas finanças. Então, preste atenção nessa pergunta. O que te impede de acreditar que realmente existe um outro mundo? Né? De vez em quando eu falo assim, vem para o outro lado do portal. Sabia que existe um mundo diferente daquele que você imagina? Sim, não é todo mundo. Pausa estratégica, né? Não é todo mundo que vive financeiramente falando, do ponto de vista financeiro, não é todo mundo que vive exatamente no mesmo mundo que você. E você pensa até esse momento que sim, que essa é a realidade de todas as pessoas. E eu vou te dizer agora que não é. E é por isso que eu falo para você saber vir para cá, para o outro lado do portal. Por quê? Porque é como se fosse um mundo diferente. Outro lado do portal, lembra? Caverna do Dragão, não é verdade? É bem desenho de anos 80. Gente, quando se fala, agora sério aqui, quando se fala em controlar as finanças, eu acho importante, nessa segunda parte aqui da nossa aula, eu achei bastante importante trazer uma história que eu não sei se vocês conhecem, mas é a história do mito da caverna. Mito da caverna de Platão. Não era o Platão que ficava na caverna, na verdade é uma história de Platão, né? E o nome da história é intitulada Mito da Caverna. Tá lá na página 200 e pouquinho do livro que Platão escreveu. Não sei se você sabe, mas Platão foi um filósofo, foi um matemático grego, né? Foi um matemático, um filósofo aí, da Grécia Antiga. Se não me falha a memória, ele foi aluno de Sócrates, enfim. O Platão é interessante porque ele foi fundador da academia em Atenas, lá no ano 387 a.C., segundo os historiadores. Então esse é o Platão, você já conhece, ele é um matemático, ele é um filósofo, principalmente, a gente vai trazer um viés filosófico aqui, uma história dele, e ele fundou
né? Mais um conhecimento aí para você que é bacana. Ele fundou a academia em Atenas. E a academia em Atenas é considerada a primeira instituição de ensino superior. Isso para alguns historiadores. Então a primeira instituição, né? Como se fosse a primeira faculdade, a primeira instituição de educação superior foi criada então por Platão lá no ano de 387 antes de Cristo, né? No calendário cristão aí. E Platão viveu então depois de Salomão. Enfim, a história, voltando, Michael, a história Mito da Caverna, ela é contada em um livro escrito pelo Platão, e é o livro que se chama A República. Eu vou colocar na tela para você uma imagem que eu separei, e se travar eu vou voltar para mim, tá? Espero que não trave. E a imagem é essa. Inclusive eu peço para você printar para eu voltar, para eu continuar falando para você. Presta atenção que tem pessoas na caverna, nesse local aqui. Presta atenção que essas pessoas aqui, elas estão presas e elas estão visualizando lá na caverna sombras. E presta atenção que uma pessoa aqui morreu e que uma pessoa saiu lá fora, né? Olha só que interessante. E essa é a ilustração do mito da caverna. E vou explicar para você o que ela significa. A história do mito da caverna. Então você imagina aquela imagem que eu coloquei para você e que eu pedi para você printar. Ela mostra que nós podemos não estar fazendo as coisas certas porque nós não conhecemos um outro mundo. E o mundo real que você pensa que não é o que realmente é. Michael, você ficou louco? Não, ainda não. Não fiquei louco. Mas inclusive eu estava conversando hoje com a minha esposa, a Evelyn, sobre isso. E o mito da caverna até ele é semelhante ao que acontece no filme Matrix, né? É semelhante ao que é contado no filme Matrix. Mas enfim, focando aqui, a história da caverna, então, do mito da caverna. Então você imagina aquela caverna, imagina aquelas pessoas que estão lá acorrentadas naquela caverna, e você imagina que essas pessoas foram acorrentadas quando elas eram crianças. Então ela foi uma criança, ela nasceu e ela já ficou lá desde criança acorrentada dentro daquela caverna. E elas ficam lá até a vida adulta. E outro ponto interessante dessas pessoas que estão lá acorrentadas desde crianças é que você conseguiu observar que elas olhavam, elas tinham a possibilidade de olhar apenas para um lado da caverna, devido à posição que elas se encontravam, né, dentro dessa caverna, desculpe. E esse lado da caverna que as pessoas visualizavam, elas enxergavam as sombras que eram projetadas na parede, né? Aquelas sombras que eram projetadas na parede da caverna. E de forma que quando elas visualizavam essas sombras e os barulhos que vinham de fora da caverna, elas percebiam que essa era a realidade do universo. Mas na realidade, você que está aqui comigo sabe que essa é a realidade do universo delas. E beleza, as pessoas ficavam lá. Só que um certo dia, um dos prisioneiros dessa caverna, que já se encontrava na adolescência, ele resolveu tentar quebrar, né, aquelas correntes para visualizar o que tinha lá fora, né? Então ele queria saber o que tinha do lado de fora da caverna. E ele conseguiu, depois de um certo tempo, quebrar as correntes. E quando ele chegou na saída da caverna, ele viu uma coisa que era o sol. Ele não sabia o que era o sol. E automaticamente, sabe quando você acorda e acende a luz? Os seus olhos ficam ofuscados? Então automaticamente o olho dele ofuscou e ele voltou para dentro da caverna. E ele se sentiu mais seguro dentro da caverna, porque dentro da caverna ele conseguia enxergar. E lá fora ele não conseguia enxergar, porque existia algo chamado sol, que ele ainda não conhecia. E ele contou para as pessoas que, olha, cuidado, se vocês forem lá fora, um dia como eu fui, vocês podem também ficar cegos, né? E as pessoas não acreditaram na conversa do fujão. E sabe o que eles fizeram? Eles mataram o adolescente que tentou ver qual era o mundo que existia do outro lado do portal. Isto é, qual era o mundo que existia fora da caverna. Então, dito tudo isso, anos mais tarde, um outro prisioneiro, ele também tentou se soltar.
E foi tentando lá e tal, e dias depois ele conseguiu de verdade se soltar e ele foi até a porta da caverna. E ele ficou lá observando, ele viu uma bela paisagem, o sol já não estava mais tão forte, ele observou uma natureza muito bonita, os animais caminhando livremente. Ele olhou para ele e falou: nossa, mas eu fico preso, os animais andam livremente. E ele viu também pessoas, várias pessoas, dezenas de pessoas caminhando livremente. O homem livre, então, que conseguiu sair da caverna e visualizar as maravilhas, ele resolve voltar à caverna e contar para as pessoas que estão lá dentro que, olha gente, existe um outro mundo lá do lado de fora da caverna, existe um outro mundo lá do outro lado do portal. E as pessoas que estavam acorrentadas começaram a zombar dele, começaram a rir dele e falaram que ele era louco, né? E pediram para que ele parasse de contar essa história, que existia alguma coisa fora da caverna, porque essa história era muito absurda e se ele não parasse de contar essa história, eles iriam inclusive matá-lo. Contada essa história, eu quero que você pare agora para refletir, para pensar após a live. Não vai ter exercício, mas eu quero que você reflita. Qual que é a caverna, entre aspas, né? Qual que é a caverna, entre aspas, e não deixa de ser uma caverna real, qual que é a caverna que você vive hoje? Ou quais são as cavernas que você vive hoje? Então a minha dica para você é: talvez a sua realidade sobre dinheiro, agora trazendo aqui para finanças e controle financeiro, talvez a sua realidade sobre dinheiro não seja a realidade de muitas pessoas. Talvez exista uma realidade que você ainda não tem acesso, ou não teve acesso ainda até o momento. O que você imagina que é a realidade sobre dinheiro, talvez seja apenas a sua caverna, né? De acordo com seus conhecimentos em relação a finanças, a investimentos e a dinheiro. Aproveite os 4 episódios que vão ao ar e todas as lives, essa é uma dica para você, todas as lives da Semana do Investidor Iniciante. E se você tiver a oportunidade de se tornar meu aluno, você vai ter essa sensação que você descobriu um outro mundo que talvez você não sabia que existia. E até mesmo assistindo esse conteúdo, assistindo todo o conteúdo gratuito, você já vai conseguir descobrir que existe um mundo cheio de possibilidades quando se trata de controlar e de investir o seu dinheiro. Então esse é o meu recado para você nessa segunda parte da aula. E quero dizer também que se você quer controlar suas finanças, sair da caverna, viver em plenitude, clica no link que está na descrição, faz o seu cadastro se você ainda não se cadastrou para a Semana do Investidor. E assim você vai receber os avisos por e-mail, os materiais para o Telegram. Vou mandar agora os materiais dessa aula lá no Telegram, o resumo da aula. Um grande abraço. Oh, o mosquito quer prender também? Um grande abraço e até amanhã às 20 horas, pessoal. Tchau, tchau.